amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo dessa sexta-feira, um plantão bem rápido para te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão nesse finalzinho de sexta, né? Uma sexta aí bastante agitada, bastante movimentada, sexta de boas notícias, boas informações, avanço, né? Pela contratação de atacante, o Vasco perto de assinar, inclusive, com um grande jogador, um contrato importante, olhando o futuro do nosso Cruz Maltino. Tem também novidades, né, sobre o retorno de um cria, mais um reforço para esta janela de transferência do meio do ano e muitas outras informações, amigo. Você aí terá pela frente um Boa Noite Gigante, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, né, como eu sempre faço aqui, independente do vídeo, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, você que está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, né, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube, e a sua presença, a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre uma informação bem importante, olhando, volto a repetir, como eu inclusive disse na introdução, o futuro do nosso Cruz Maltino, informação relacionada a um cria da base do Vasco da Gama, que em abril renovou o seu contrato até o final do ano que vem. Eu falo aqui do Rayan. Rayan, jogador que hoje é um dos grandes destaques, talvez, desse elenco Cruz Maltino nas mãos do técnico Fernando Diniz, neste momento negocia e encaminha com o Vasco da Gama uma nova renovação. O Vasco segue sendo pioneiro, né? Que loucura! O Vasco vai ser um clube que em menos de 5 meses vai renovar o contrato com o mesmo jogador. O contrato do Rayan inicialmente iria até o final do ano. O jogador junto com seu empresário estavam assim irredutíveis quanto ao plano de carreira para o atleta. O empresário do Rayan tinha como principal objetivo para o jogador uma venda dele na janela de transferência do meio desse ano. Esse era o ponto final, a data limite para o Vasco vender o cria. Entretanto, né, o Vasco conseguiu ali mesmo diante disso uma renovação para valorizar o jogador, porque internamente o Vasco entendeu que mesmo, né, diante aí do objetivo do Rayan ser a venda no meio do ano, pelo contrato que ele tinha antes da renovação até o final do ano, ele chegando nesse momento, poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então Vasco e Rayan sentaram, conversaram e falaram, ó, o empresário do jogador deixou muito bem claro a diretoria, o Rayan tem um contrato até o final de 2025, iremos renovar apenas por mais um ano, aumentamos o salário dele e a partir dessa renovação o objetivo é claro, vendê-lo na janela de transferência do meio da temporada. A renovação é apenas para valorizar o jogador no mercado e resguardar o Vasco de uma saída de graça. Esse foi o objetivo da renovação. Não foi uma renovação para permanência, foi uma renovação feita, detalhada, pensada para uma venda. Só que, amigo, o mundo do futebol é muito louco, é muito dinâmico. O Rayan que era, você aí do outro lado era um torcedor que fazia isso. Queria ver o Rayan mais longe possível. Quantos vídeos eu, Lucas, bati no peito e falou 100 milhões pelo Rayan, eu levo no aeroporto. Eu falei isso e você muito provavelmente concordou. Mas o futebol, volta a repetir, muda. Chegou do nada um técnico que valorizou o Rayan, entendeu que ele era um bom jogador, deu espaço, deu tempo, deu confiança e o Rayan simplesmente deslanchou. O Rayan hoje é uma peça fundamental para o técnico Fernando Diniz. Talvez, né, ele ao lado do seu empresário, que pensariam numa venda próxima aí à casa dos 100 milhões de reais. Hoje, com o Fernando Diniz no comando técnico da equipe, começam a imaginar valores mais altos, cifras mais altas. E hoje, amigo vascaíno, querendo você ou não, o dinheiro move no futebol. Então chegou naquele momento que o empresário fez assim, ó, abriu o olhão e o Vasco, ó, fez assim também. Porque se em 3 meses o Fernando Diniz já fez o Rayan ter esse gráfico de crescimento absurdo, quem dirá em um ano? Então o objetivo do Vasco hoje, ao lado do próprio jogador, é
Ryan fica até o final de 2025, o jogador se valorizará ainda mais. Se hoje ele está valendo 150, ele poderá valer 250. E uma parte importante na cláusula do Ryan, né, no contrato do Ryan no contrato pelo menos antigo dele, eu não tenho dúvidas que isso permanece até nesse novo contrato, era: se o Ryan for vendido por um valor acima de 10 milhões de reais, 10% da venda é destinado ao Ryan. Então, se o Ryan tinha por objetivo o seguinte: pô, vai ser vendido por 100 milhões de reais, e 10 eu coloco no bolso. Agora, com o Fernando Diniz, amigo, o pensamento do agente dele é: caraca, se antes da chegada do Diniz o Ryan poderia ser vendido por 100, a gente colocar 10, se a gente segurar um pouco o Ryan poderá ser vendido por 200 e a gente coloca 20. Então hoje, por incrível que pareça, essa cláusula que parece ser negativa ajuda o Vasco na permanência do jogador. Então, diante exatamente dessa situação, o Vasco sentou, renegociou com o jogador e seu agente, e neste momento o Vasco está muito próximo desse acerto da extensão do contrato e da valorização também do contrato com o jogador, tá? Informações aí que o Vasco já está até apalavrado e a expectativa é que esse novo vínculo venha a ser assinado assim que Edmar Lopes desembarque em terras cariocas após essa passagem, né, em território europeu. Informações é que o atacante vai receber um aumento salarial, terá uma multa rescisória também maior, além de um tempo de contrato que será prorrogado por mais tempo. Então, informações importantes, negócio fechado, resta de fato apenas a assinatura para o Cria ficar mais tempo. Boa notícia? Deixe clara a sua opinião aí nos comentários. E falando em Cria, outro negócio aí que tá amarradinho, fechadinho, amigo vascaíno, é com o Matheus Ferreira, né? E volto a repetir, o Vasco é pioneiro em algumas coisas. O Vasco da Gama tinha um jogador de destaque, capitão da sua base, de seleção brasileira sub-15 e sub-17, que chegou ao Vasco da Gama com simplesmente 6 anos de idade, fez o colégio Vasco da Gama e não sei por qual motivo, razão ou circunstância, chegou no início do ano, a diretoria do Vasco olhou e falou: vou emprestar essa joia para o São Paulo por um valor com opção de compra de 1,5 milhão de reais. Essa foi a loucura que o Vasco cometeu lá no início do ano. Falo de Matheus Ferreira. Chegou no São Paulo, vestiu a camisa, botou a 5 atrás, no caso, número 5, braçadeira de capitão, destaque do meio-campo. São Paulo começou a conversar com o Vasco da Gama, inclusive para exercer a opção de compra, 1,5 milhão de reais, um valor irrisório para uma promessa como é Matheus Ferreira. E o Vasco olhou e falou: que cagada que eu fiz. Que bom que olhou a tempo, cara. O Vasco está conseguindo recuperar as suas cagadas e com todo o respeito do mundo. Foi com o Cauã Barros, fez a cagada, conseguiu pegar o jogador de volta. Agora também com a situação envolvendo o volante Matheus Ferreira. Fez a besteira, foi lá no São Paulo, conversou, o São Paulo falou: olha só, Vasco, eu tô aqui querendo utilizar a opção de compra. Mas o Vasco foi no Matheus Ferreira e no seu empresário. E a informação que eu trago aqui a vocês hoje, através inclusive de uma apuração realizada pelo jornalista Lineker do canal A Hora do Vasco, é que mesmo com o São Paulo disposto a exercer a opção de compra, o Vasco conseguiu, junto ao jogador e ao seu empresário, convencer de voltá-lo, de fazer com que ele volte, melhor dizendo, ao Rio de Janeiro. Então, hoje, o volante Matheus Ferreira e o São Paulo chegaram a um acordo para o retorno do jogador ao Vasco da Gama. A vontade do atleta de voltar ao Rio de Janeiro, de voltar a vestir a camisa do Gigante da Colina, foi fundamental para o seu retorno. Inclusive, é a vontade que influencia na decisão do jogador. Então, olha que coisa boa, né? Que notícia de fato importante. Matheus Ferreira, cria da base, destaque aí do Vasco durante todos esses últimos anos. E foi para o São Paulo com uma opção de compra praticamente de graça. Volta ao Vasco da Gama. Informação boa, uma decisão que pesa. O Vasco terá essa peça importante de seleção brasileira dentro do seu elenco novamente. A expectativa é que ele ainda não volte para o profissional, mas faça parte ali do elenco sub-20, que é cheio de craques também, bastante estrelado. Fique um pouquinho por lá e talvez a partir do início do ano que vem passe a ser integrado ao elenco principal. Para você ter noção, Matheus Ferreira já era um 9 que vinha sendo observado até por Hernan Crespo, atual técnico do profissional do clube paulista. Uma baita notícia aí, pelo menos, ao meu ver, que fecha essa sexta-feira com chave de ouro. Para fechar a informação, fechar aqui esse Boa Noite Gigante, a principal notícia de fato desse dia, informação que eu trouxe até a você, né, no Fala Gigante, relacionada ao Andrés Gomes. Vou só complementá-la aqui
neste último vídeo da sexta-feira. O Vasco definitivamente colocou na mesa do Renês uma oferta de compra pela opção do jogador, uma oferta de empréstimo com opção de compra para o meio do ano que vem, um empréstimo de 1 ano, né, com opção de compra, e foi cravada essa informação, inclusive, pelo jornalista Pipo Sierra, que será de 7,5 milhões de euros, ou seja, 8,5 milhões de reais. É o valor que o Vasco propôs a colocar como uma opção de compra após o término do empréstimo. Inclusive, o Vasco também pagará ao clube francês um valor por esse período que o jogador Andrés Gomes passará na colina histórica de 1 ano, tá? Informações é que a melhor oferta que o Renês recebeu foi a oferta do nosso Cruz Maltino. Antes, o jogador era até considerado um plano B por parte da diretoria do Vasco da Gama, né? Aliás, melhor dizendo, o Vasco era considerado um plano B para o jogador, que tinha como principal objetivo uma permanência no futebol europeu, mas tanto o jogador quanto o seu staff mudaram de ideia e hoje já discutem aí junto, né, ao Vasco os detalhes finais desse contrato que deve ser redigido nos próximos dias e logo em seguida anunciado. Será um dos reforços mais caros da história do Vasco da Gama. Um jogador que, caso comprado, a expectativa é que de fato isso aconteça no meio do ano que vem, será uma compra de 48 milhões de reais, quase 50 milhões de reais. E ainda dizem que o Vasco da Gama não tem dinheiro, né? São coisas aí difíceis de entender. Eu acho que isso é até muito mais uma estratégia do que uma realidade. O Vasco, eu acho que não é que não tem dinheiro, tem pouco. Dá para se usar, mas o fato do Pedrinho toda hora vir em entrevista coletiva e expor a dificuldade financeira é um ponto também que faz com que ele, no mercado, na janela, com os clubes, com os empresários, consiga negociar valores menores, né, amigo? Isso daí, por exemplo, é o que a gente viu muito durante a 777 Partners. Quando a 777 começou a falar que tava com dinheiro, tô com grana, vai estar bilionário, vai estar cheio de dinheiro, meu amigo, o mercado inflacionou. Os clubes, quando chegavam para negociar com o Vasco, um jogador que valia 5, os clubes pediam 20. Então, é uma estratégia. O Pedrinho chega no mercado e fala, ó, tô sem dinheiro. Vai sentar para conversar com o clube jamais vai te pedir um valor acima por saber que automaticamente o Vasco da Gama não terá condições de pagar. E nesse jeitinho brasileiro de ser, o Vasco está conseguindo levar um baita jogador. Vai ser um reforço importantíssimo que eu acho que vai virar um pouquinho a chave desse setor ofensivo do Vasco. Jogador que sobrou na Colômbia, sobrou nos Estados Unidos, enfrentou de fato dificuldades em território francês, mas também nos jogos em que teve oportunidade, desempenhou muito bem. Baita informação, tá? Então, ó, Rayan perto de assinar, negócio praticamente fechado com o jogador, também com o Matheus Ferreira, e agora é o Vasco praticamente também nos ajustes finais para fechar com o Andrés Gomes. Boa informação, deixa a sua opinião nos comentários, porque eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira, e já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!